galera! Já já começa! Segura firme e bora! Deus abençoe! Glória a Deus! Bom dia, reino! Eita glória! Você viu, né? Michael Douglas é de dar medo, hein? Brinca! Satanás não sabe o que está esperando. Tem um exército aqui nesse lugar sendo formado. Tome seu assento, glorificando o nome do nosso Senhor. Um exército está sendo formado aqui no nosso meio. E desde quando a igreja nasceu ali na Reino, ali na Rua Peru, bairro das Nações, número 777. Eu não gosto que chama aquilo de caixotinho. Eu sempre falei que aquilo era um centro de treinamento. Porque a sensação que tinha que você não precisa de um espaço muito grande. Você precisa de ter pessoas que estão conectadas com a missão, com a visão, para que elas sejam treinadas e enviadas. Então, nesse lugar, o Senhor está treinando jovens, homens e mulheres. E eu louvo a Deus pela vida do Gustavo, da Larissa, que tem se empenhado debaixo da direção do Espírito de Deus com tanta ousadia, com tanto amor e com tanto temor. Eu consigo enxergar o temor do Senhor sobre a vida de vocês. Vocês não estão distraindo uma geração. Vocês estão conduzindo com oração, com palavras proféticas, com uma visão de um futuro, sabe? Debaixo de muita graça, de um favor sobrenatural. Tenho certeza que as sementes de vocês serão muito benditas. A colheita que vocês vão receber por estar semeando nessa geração vai ser uma colheita extraordinária. Então não tenham medo do futuro, porque o Senhor já está preparando a descendência, e é geracional, e é ministerial, pastoral, sacerdotal sobre a vida de vocês. Que Deus honre e abençoe esse ministério tão lindo e poderoso, viu? Glória a Deus. Gente, eu estou aqui para falar com os jovens. Mas eu estou aqui para falar com aqueles jovens, sabe? De até 90 anos. Você achou que ia ficar de fora, né? Eu, que esse ano chego nos 40, minha filha, ninguém tira da minha cabeça que eu sou uma jovem. Não me chama de jovem senhora, não. Eu sou jovem. Sabe o que é? O que é 90 anos? Perto de um milênio. Você reinando com o Senhor perto de 1000 anos. O que é 90 perto de 1000? O que é 90, 100 anos perto de uma eternidade, que não dá nem para contar mais. Você é jovem, você é um bebê. Tá vendo? Então a palavra é para você. Então receba tudo que o Espírito do Senhor vai ministrar aqui nessa manhã. Amém? Quero falar e despertar o seu espírito nessa manhã. Jovens inabaláveis, alinhados com o céu e com um compromisso muito grande com a sua missão aqui nessa terra. E em 1 João 2,14, sabe, Paulo fala com os jovens: vocês são fortes. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece. E vocês vencerão o maligno. Esse nosso tempo de juventude, essa geração do Douglas, sabe, a geração do recap, dos adolescentes, dos jovens, não é uma geração de espera você crescer, é uma geração de envio. Você está vendo como a mentalidade deles é diferente? Eles já estão olhando as melhores universidades do mundo. Você brinca com esses meninos para ver. Eles têm uma visão a longo prazo, uma visão de futuro extraordinária, já visualizando as nações, já orando por elas, já, sabe, estabelecendo estacas, paixão, amor por nações, por povos que eles nem conhecem. E é uma missão, e é um tempo do ide, sabe? Não de ficar esperando. Jesus, ele não disse: quando vocês amadurecerem, vocês irão. Jesus só disse: ide. Tem coragem? Tem fé? Tem bala na agulha? Tem resistência, resiliência para ir? Então ide. E quando você é enviado, debaixo, sabe, de um poder, de uma palavra, sabe? O reino do Senhor se movimenta porque Ele não vê idade, Ele vê comprometimento. O reino dos céus olha o coração, Ele vê a lealdade. Então, o reino, você recebe um alinhamento do céu, ele é movido por um alinhamento. E esse alinhamento vem do nosso fluxo abundante, que eu já ministrei aqui, que quem é? Cristo Jesus.
as direções do Espírito Santo de Deus, as consolações nos reveste, sabe, nos enche de poder, de autoridade, um amadurecimento. Então, sabe, levanta, se posiciona e entenda, eu nasci para ser enviado. Ah, mas enviado para as nações? Ou enviado dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Você está sendo enviado. Amém? O Senhor, Ele não está à procura de jovens perfeitos. Ele precisa de jovens rendidos. Homens e mulheres que estão dispostos a se render, ter um coração obediente ao Senhor. Entender que o Senhor é a base da nossa missão. E a base da nossa missão carrega muito temor. E esse temor é que nos sustenta, que sustenta a nossa jornada. E o temor não é ter medo, é você ter uma consciência de que o Senhor está te olhando o tempo todo. De que você está sendo visto, sabe? Você não precisa carregar um medo do Senhor. Você precisa carregar esse temor de que é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Consegue entender? Que esse temor é que te sustenta. Os jovens precisam ter posicionamento e uma decisão clara. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quero ler com vocês. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel se posicionou. Em um momento onde Israel foi destruída, os jovens foram retirados da sua pátria, do seu território, Nabucodonosor estava de olho em tudo que acontecia, porque eles eram muito belos, jovens belos, formosos, inteligentes. Sabe, ele foi selecionando, e ele selecionou, e dentro desse grupo de jovens que ele retirou dali de Jerusalém, estava Daniel e os seus amigos. Aspenaz, ele era um chefe dos oficiais. Aqui, no versículo 3, diz assim: trouxeram alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, e que dominassem vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir o palácio. Você está vendo como o mundo lá fora está de olho em você? E você não se valoriza. Você não valoriza a perfeição. Você nasceu perfeito, sem defeito, inteligente, culto. O mundo lá fora está de olho nos filhos da luz. Porque quando você está revestido da glória, do poder, da autoridade, você tem uma sabedoria que não é humana, você tem uma inteligência que não é dessa terra. Você tem um revestimento do céu que, sabe, uma presença de Cristo que faz com que os teus olhos brilhem, que a luz de Cristo brilhe na sua face. Jovens fortes em público são aqueles que são decididos no secreto. Ele, Daniel, decidiu no seu coração em não se contaminar com o banquete do rei. Ele decidiu, antes mesmo de uma fornalha ser proposta para que os seus amigos entrassem nela. Jovens posicionados, decididos em não se envolver com as coisas desse mundo. E qualquer semelhança que nós temos de Nabucodonosor nos dias de hoje, Nabucodonosor, ele levantou um grande império, sabe, monumentos, esculturas e uma exaltação para o seu próprio ego, para as suas próprias vaidades. E ele levantou uma estátua muito grande e ele disse: vocês vão se curvar, vocês terão que me adorar. E a Babilônia hoje representa um sistema sem Deus, igrejas sem Cristo como centro, uma cultura de aparência, uma idolatria ao ego, à vaidade, à beleza, ao corpo, uma cultura, sabe, uma adoração ao corpo, uma pressão coletiva. Essa é a estrutura da Babilônia que impera até nos dias de hoje. E essa estátua ainda está estabelecida e você nem percebeu. Porque essa estátua hoje tem outro nome: popularidade, vaidade, um prazer imediato, uma cultura digital sem limites.
Nas redes sociais as pessoas perdem a estribeira, né? Perde o limite mesmo. Meu Jesus. E sabe o que acontece? Nabucodonosor está dizendo: a estátua continua de pé e você precisa se curvar para você ser aceito. E eu tenho visto muitos jovens. O Espírito do Senhor tem se entristecido porque muitos jovens, homens e mulheres, maduros na fé, têm se curvado a esse império babilônico só para ser aceito, só para ser visto. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não nasceram para ser tendência. Vocês nasceram para ser testemunho. Nós não nascemos para ser tendência. E o algoritmo não vai dominar a nossa missão e também não vai alterar o nosso propósito. Você entende quão forte que é isso? Imagina se acontecesse um colapso mundial, um apagão. Ficamos aí 30 dias sem internet. Quantas identidades distorcidas. Quantas pessoas andando pela rua não sabem nem quem são. Imagina se ficássemos amanhã sem rede social nenhuma. Você saberia quem você é? Porque tem muita gente que nas redes sociais é uma pessoa e na vida real é outra. Quero dizer para vocês que vocês são sal da terra e não açúcar. Então não queira ser docinho com as pessoas, sabe? Não queira romantizar tudo isso, porque você nasceu para ser tempero. Jovens, posicionados, sabendo qual é a sua missão, qual é o seu destino. Jesus tinha muito claro quem ele era, de onde ele veio, para onde ele ia, qual é a sua missão. Você nasceu para ser o tempero desse mundo. Pessoas que querem se encaixar nesse sistema babilônico de ser aceito. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. E o império da luz é bem reduzido, os nossos amigos. Lá na Babilônia, você é checado, você é bem visto, você é o melhor da turma. Eles te exaltam, seu ego fica super inflado. Meu Deus, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Então ali você se sente confortável. Mas no reino do Senhor não. Existe só um caminho. Sabe? Isso me faz lembrei agora, que eu subo nas tamancas, eu fico pilhada. Quando chega pessoas perto do Eduardo e se derretem, toda melosa, cheia, tá babando açúcar. Aí eu fico olhando aquilo, eu falo de homem e de mulher, tá? Mas todo um jeito para falar. Cada vontade de dar uns tapas na nuca, assim. Você não é desse jeito? Tá falando todo meloso para quê? Para você tentar retirar alguma coisa do meu marido? Não. Eu, por exemplo, teve uma pessoa que foi me dar um conselho. Pastora, mas você tinha que ser mais sábia, porque às vezes a forma como você fala, entendeu? Você não consegue as coisas com ele. Eu falei, o quê? Eu lá preciso ser falsa com meu marido para eu tentar arrancar alguma coisa? Eu não, meu filho. Lá em casa é sim, sim, não, não. Ei, é por esse caminho, não negocio. Eu preciso disso, não vai me dar? Não tem que ficar fazendo rodeio, não. Não, você não tem que ser assim. Você tem que ser aquela auxiliadora, pontual, ponta firme. Aquela que sustenta a sua casa, não fica rodeando, não. Você não tem que tirar as cuecas do seu marido pela cabeça, não. Entendeu o que eu falei, né? É porque muita gente nos cercam, querendo só retirar coisas. E com todo aquele jeito. Poxa, e eu já dei um chacoalhão no Eduardo. Eu falei, acorda para a vida? E ele fica bravo comigo, ele fica muito chateado, porque não precisa disso. Eu falei, tá falando, eu já chego nele e falei assim, tá falando o que você gostaria de ouvir, né? Ele já entendeu. Cifras. Não, aqui não. Aqui nós somos pontuais, sabe? Sem máscaras, sem ceras, sem ficar fazendo discursos. Precisamos saber qual é a nossa real identidade. Nós estamos numa geração mais conectada da história. Porém, ao mesmo tempo, uma geração mais confusa na sua identidade. É muita confusão. Pessoas que na internet uma pessoa fala tão bonito, tem aquele discurso tão legal.
Ah, meu filho, já desconfia de quem fica, né? Oi, gente, estamos aqui. Cara, você é desse jeito? Oi, gente. Não, eu não sou. Eu não sou, sabe? Eu sou clara. E assim você também é claro. Essa é a sua realidade, é o seu dia a dia. Então você não tem que ter uma outra face, uma outra personalidade ou um personagem. Se você quer influenciar essa geração, se você quer se manter firme no seu id, seja você do jeitinho que o Senhor te fez. Porque você carrega uma identidade única e exclusiva. E o id que o Senhor tem preparado para você, é você quem vai alcançar. Aleluia. É você quem vai alcançar. Eu não consigo alcançar os lugares que você tem acesso. Sabe? O mundo, ao mesmo tempo que ele é muito pequeno, ele é muito vasto. Ele é muito grande. É cheio de conexões, de oportunidades. Sabe, nós vemos muitos influenciadores com milhares de seguidores, mas pouca convicção. Muito conteúdo, mas pouca profundidade. Muito barulho, mas pouca presença. E essa é uma realidade nos dias de hoje. Infelizmente. Mas uma pergunta que ecoa dentro de nós é: quem você é quando ninguém está te olhando? Seja você mesmo em qualquer ambiente. Sabe, eu vejo a postura do Eduardo e eu fico, gente, será que as pessoas acham que o Eduardo é uma pessoa em casa e outra na rua? Porque, gente, o mesmo marido que vem aqui, que prega, que às vezes dá uns alinhamentos, entendeu? Eu mesmo está em casa e se ele precisar me alinhar na frente das pessoas, né, Dani? Não troca nem de roupa. É o mesmo. E eu amo pessoas autênticas. O céu respeita pessoas autênticas. Você precisa entender e descobrir quem é você quando ninguém te vê, o seu secreto. Sabe o que acontece? O dinheiro desse mundo, essa cidade é muito regida por mamon. O dinheiro aqui, pessoas que chegam, sabe, sem um destino concreto, ou meio confuso, e aqui consegue, sabe, alinhar a vontade do Senhor com os propósitos, e o Senhor vai abrindo portas, vai conectando pessoas, e pessoas prosperam nesse lugar. Eu vi muita gente enriquecer nesse lugar, e muita gente ir embora também. Beijo, tchau. Você não é obrigada a ficar aqui, mas honre o seu Senhor, dê a glória a Ele, e não simplesmente vai embora, conseguir e foi embora. A nossa vida é feita de ciclos. O dinheiro nos testa. O dinheiro testa muita gente. O poder mostra quem elas são. E a pressão revela tudo. Então você precisa ser aquela pessoa de confiança. E a confiança não é um discurso. É você ser uma pessoa de confiança quando a outra não está perto de você. É aquilo. Quem você é quando ninguém está te vendo. Esse é o sistema babilônico. Dinheiro, ego, vaidade. Pessoas querendo se aparecer a todo custo. Aparecer ser um crente. Cuidado, que nós vamos prestar conta diante do nosso Senhor. E eu tenho medo quando Ele aparecer e olhar para aqueles, sabe? Os famosos da internet. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Como assim? Você precisa estar ciente de qual lugar que o Senhor te chamou. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7. Deixa eu ver aqui. Olha que coisa linda isso aqui. Eu gosto de ler na minha Bíblia, tá? Mas vocês podem acompanhar. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o seu Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Precisa entender que você precisa ser um jovem, um homem, uma mulher enraizados, firmados, conectados com a presença, com essa essência maravilhosa que é quem? É Cristo Jesus. Ele não veio, sabe, para ele caber na sua agenda.
Você é que tem que dar um norte, um destino, um alinhamento na sua vida para você entrar no ecossistema dos céus. Consegue me entender? Cristo é tudo, em todo tempo. Nós somos uma geração. Eu sempre prego aqui e digo, uma geração da igreja dos últimos dias. Michael, Lorenzo, Luca, Henrico, todos eles nessa geração. Acredito que mais uma geração e já está muito, muito próximo à volta do nosso Senhor. E aí? O que nós vamos fazer diante de um Deus tão grande, que muitas das vezes nos entregou uma missão pequena, diante de tudo aquilo que Ele já fez? Porque o Senhor, Ele entregou o seu tudo. A missão dEle custou tudo. E eu vejo pessoas se envolvendo por emoção, mas não querem perder nada. Ah, gente. Ah, tá difícil de ouvir? Não? Tá bom, então aguenta mais um pouquinho. Essa geração é uma geração muito ansiosa. Nós estamos vivendo em uma geração muito pressionada, muito comparativa, muito exposta, porque você tem que performar, você tem que dar certo, você tem que aparecer, você tem que provar. E o Evangelho diz totalmente ao contrário, você não tem que provar nada. Porque a maior prova de que você foi comprado por um alto preço foi o sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz. Foi uma moeda cara, um sangue raro que te salvou, que te libertou, que te curou, que te resgatou. Olha que poderoso. Então você não precisa viver ansioso, distraído, confuso. Você precisa valorizar tudo aquilo que as marcas de Cristo, todas as marcas que foram causadas nele e que consequentemente foi benéfica para a sua vida. E quando eu falo, de influenciadores, internet, sabe, o problema nunca foi a internet. O problema mesmo é essa desconexão interior. É muita gente desconectada. Muita gente, sabe, querendo levantar árvores frondosas, mas não tem raízes profundas, não são enraizados, não são firmados. Salmo 1 diz que, sabe, o justo é como uma árvore plantada junto às águas, junto aos ribeiros. O homem justo, a mulher justa, o homem nobre faz planos nobres. Você precisa entender que as suas raízes precisam ser firmadas na palavra, firmadas nessa presença, porque elas vão gerar muitos frutos e sombra. Jovens fortes não são jovens populares. São os jovens que se renderam à vontade e valorizam essa presença. Jovens não precisam de estar sendo destacados nas redes sociais, eles precisam estar enraizados mesmo. Enraizados no secreto, na presença. Essa geração de uma pressão de que você precisa dar certo, esse não é o Evangelho. O Senhor é manso, puro e simples, e Ele te chama com amor. E o Senhor é quem dá o amadurecimento, Ele te dá a direção, o Senhor é quem te dá o sustento. Então você não precisa viver um modelo lá fora, entendeu? De alta performance. Quando na verdade o Senhor te quer no secreto. Performa no secreto. Sabe, cresça no secreto. Porque quando Ele te colocar em público, você tem que ter munição. Você tem que ter munição, você tem que ter vida com Deus. Porque é isso que o céu espera de você. Que você passe um tempo no seu secreto. A gente sabe o que é isso. Sabe, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Que um microfone é entregue nas tuas mãos. E às vezes você nem vai precisar de um microfone. A sua missão é outra. Muitas das vezes é o seu CNPJ, é a sua família, é o seu trabalho. São essas as missões que Deus está colocando nos corações de muitos aqui. Nós precisamos entender que Jesus, que Cristo, Ele é o nosso modelo de missão e compromisso. Ele não veio para receber nenhum tipo de aplausos. Ele veio exatamente para executar a missão dele. Como eu disse, ele sabia de onde ele vinha, para onde ele ia, entendeu? Para onde, o que ele estava fazendo e para onde ele iria voltar.
ele tinha claro, João 17 fala que ele tinha uma consciência no seu espírito de quem ele era. E você sabe quem você é? Você sabe para onde você está indo? E você sabe para onde você vai voltar depois disso? Você precisa entender que nós não podemos negociar o nosso compromisso. Jesus, ele não precisou adaptar as verdades que ele falava. Jesus era direto e reto, papum, preto no branco. E falava por parábolas porque ele não queria propositalmente que os outros entendessem. Mas os filhos ele quer que entenda. Depois, no secreto, ele revelava o significado das parábolas. No secreto, Deus vai te revelar tanta coisa. No secreto, o Espírito Santo de Deus vai te revestir com tanto poder e autoridade. Haverá um novo tempo sobre a sua vida. Jesus, ele não suavizou o seu chamado, então não romantize o seu também. A sua missão vai te custar alguma coisa, porque a de Jesus custou tudo. Custou tudo, a sua entrega. Vejo uma geração que confunde o chamado com algo confortável. É confortável, Dani? Não é nada confortável. Eles querem viver o céu, mas sem passar por um batismo de cruz, sem a cruz. Querem viver as promessas, mas não têm suportado os processos. Aí lá vai a choradeira. Ai, tá difícil. Ai, meu Deus, não dá certo. Ai, porque o dinheiro acabou. Vai acabar todo dia. São um milagre, entendeu? Na sua vida todos os dias. Todos os dias é uma resposta, é uma manifestação de um Deus que é provedor, que não abandona os teus filhos. É milagre atrás de milagre. Sabe qual é o problema? É que você se acostuma com ele. As pessoas querem passar por avivamento, querem viver um avivamento, mas não quer largar nem um pouquinho a vida promíscua lá fora. Precisa de santidade. Precisa ter um coração circuncidado, uma renúncia absoluta. Olha, quem quer viver para si, para suas vontades, para suas vaidades, para os seus egos, nunca vai descobrir para que veio nessa terra. Então você não pode viver para si, porque cada vez que você vive para o seu Deus, cada vez que você vive, sabe, dependente da provisão do reino, fazendo a vontade dele, cada dia que passa ele vai revelando a sua missão. Jesus não recebeu um download do céu, nasci, já tive consciência, agora eu sei qual é a minha missão. É dia após dia. Lendo as escrituras, lendo a Torá, ele descobria, está falando de mim, essa promessa é para mim, essa missão é para mim. Ele foi descobrindo o seu chamado, a sua missão aqui dentro. Não tem outro caminho. Não adianta você ficar fazendo cursinho lá fora. Venha entender, venha descobrir a sua missão, o seu propósito. Você descobre aqui, lendo as escrituras, sabendo que o Senhor está falando de você, para você e para onde Ele vai te levar. O seu secreto é a sua melhor arma. Meu Deus, já vai acabar? Sangue de Jesus, nem começamos. Meu Deus, vamos voltar para Daniel, por favor. Jesus, Daniel, é muito rápido, né? Ou eu falo devagar? Falo também. Não, hoje tem que ser devagar, porque é para você receber uma conscientização no seu espírito. O Senhor está querendo te despertar para algo. Que bom que você veio. Que bom que os planos, os projetos da carne, do carnaval não te pegou e nem vai te pegar. Você não cai mais nesse golpe. É golpe, é furada. Daniel, ele tinha uma identidade tão formada, tão convicta, tão enraizada, que ele não se vendia. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Sabe, e a Babilônia, Nabucodonosor, representa um sistema. Como eu disse, uma cultura sem Deus, uma linguagem, sabe, influente, distorcida, uma mudança de identidade, uma sedução pelo conforto, pelos prazeres dessa vida. E ali, Nabucodonosor não queria matar Daniel. Nunca foi o plano dele matar Daniel. Sabe qual era o plano dele? E o plano da Babilônia até os dias de hoje? De reprogramar a mente deles.
Olha que sério isso. Nabucodonosor tinha todo um plano, um ecossistema para reprogramar a mente daqueles jovens. Com a comida, com a língua, com a cultura e com a mudança de nome. Isso é muito sério. Ele queria jovens bonitos, belos, formosos, inteligentes, sábios, conhecedores de tudo. Mas ele também queria reprogramar para fazer com que eles se esquecessem de quem eles eram. Você não pode se esquecer de quem você é. Você é filho. Você é filha. Você foi escolhido para esse tempo. Para uma missão única e precisa, pontual, que você precisa executar. E uma geração que não sabe decidir no secreto, não consegue resistir à pressão do público. Não consegue resistir às pressões desse mundo. Se rende fácil. A estátua está aí, ó. Uma em cada esquina. E você nem percebe. Nas redes sociais, se renda, se curve. Você precisa ser amado, você precisa ser aceito. Não caia, gente. Não caia nesse enredo emocional. O seu espírito precisa estar muito mais forte que a sua carne. A sua carne gosta de ouvir coisas boas. Gosta de se sentir confortável. Mas subjugue, jejue. Estabeleça um tempo de intimidade, de secreto com o seu Senhor. E você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecendo. O Senhor limpando o caminho, o Senhor fazendo coisas maravilhosas através da sua vida e também na sua vida. Olha o que o sistema faz com a identidade. Daniel, que significa Deus é meu juiz, eles chamaram de Belsazar. Ei, meu Deus do céu. A mudança de nome. Porque os nomes mudaram nos dias de hoje. E sabe qual que é? O pecado vira uma escolha. Não, você pode escolher, você é dono do seu corpo, você faz o que você quer. A impureza, sabe? A promiscuidade vira liberdade. Vai mudando de nome, sabe? Mas o plano é sempre o mesmo. Mas isso é relativo. É relativo para se tornar uma evolução. Eu sou moderna, século 21, eu sou jovem. Eu posso, você pode sim, pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. O sistema, ele quer não só retirar você da presença da igreja, mas ele quer que você tenha uma ausência de identidade. Isso é muito forte. É você não conseguir mais ter a consciência. Sabe o que eu me lembrei agora? De que quando estava em Israel, numa outra viagem que eu fiz, o rabino estava falando que... Sabe essa curvinha que nós temos aqui? Que tem a voltinha aqui embaixo do nariz? Que antes de você vir para a terra, no mundo espiritual, um anjo... Gente, é o que eles falam, tá? O anjo te deu uma pancada aqui, ó, pá! E você perdeu a consciência. Você perdeu a consciência de quem você estava com Deus. Isso faz sentido, porque como assim? Se eu tenho um espírito... Como é que eu não consigo lembrar de como eu era quando eu estava com Deus? Como era o meu espírito? Eu não tenho memória nenhuma. É proposital que você perca a memória para que você se alinhe com a sua missão, o seu chamado, o seu propósito aqui nessa terra. E realmente, dá uma batidinha aqui, dá uma dor. Você perde completamente, apaga da sua memória as lembranças que você tinha lá nas regiões espirituais. Meu Deus, que coisa linda. E essa mudança de nome que eles tiveram, Daniel, junto com os teus amigos, não foi só uma mudança administrativa. Aqui nós temos regras administrativas. Vamos mudar os nomes dessas pessoas. Olha o que significa, né? Como eu disse, Daniel, Deus é meu juiz, e chamaram ele de Belsazar. Ananias, a graça do Senhor, mas chamaram ele de Sadraque, que significa mandado de Acu, de um deus lá da Babilônia. Misael significa quem é como o Senhor, e chamaram ele de Mesaque, quem é como Acu. Azarias, Deus é meu ajudador, e chamaram ele de Abdinego, servo do nego. Esse é o sistema da Babilônia. Ele vai roubando a sua essência, a sua identidade e a sua consciência de quem você é e para onde você vai. Qual é a sua missão? E o nome de Daniel e seus amigos é uma linha dorsal de uma representatividade de como os jovens devem ser.
Como os jovens devem carregar essa identidade de que Deus é o meu juiz, Deus é a minha graça, ninguém é como o Senhor, Ele é o meu ajudador. Você está vendo que quando a Babilônia rouba, muda a linguagem, ele também altera a lealdade. Isso é muito forte. Quando a Babilônia, quando o mundo, quando o sistema hostil rouba isso de você, com linguagem sutil, você vai deixando de ser leal ao seu único Deus. E ali eles tiveram os seus nomes trocados, mudados, mas eles não se renderam. Não negociaram o seu chamado, não negociaram a presença. Se você não tomar cuidado, o mundo lá fora pode renomear você. E se eu fosse você, eu não deixava. Eu lutaria com todas as forças espirituais, para que você possa manter firme, intacta, a sua essência, a sua identidade. Tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de você, para a execução de uma grande obra aqui nessa terra. Então valorize, porque você é sim, muito inteligente, muito sábio. Você é sim, conhecedor de muitas coisas nessa terra. Valorize os dons, os talentos que Deus te deu. Oh, aleluia. Esse ambiente de pressão tem que acabar da sua vida. Não se sinta pressionado pelo mundo lá fora. Porque é assim, ou você queima ou você se mistura. Em Apocalipse fala que Deus abomina quem é morno. Ou você é quente ou você é frio. O morno, bebe uma água morna para você ver, dá náusea. O morno não, o céu não respeita o morno. O inferno tá nem aí para crente morno. Sabe, as pessoas chegam aqui e levantam as mãos, adoram, mas não tem compromisso. Sabe, não muda o hábito, não transmite, não conecta com a essência. Ainda continua com uma linguagem mundana. Você precisa ressignificar tudo aquilo que o mundo lá fora fez com você. E quando eu falo o mundo lá fora, não são as coisas mundanas lá fora, às vezes é dentro da sua própria casa. Familiares que decretaram, que falaram palavras pesadas e terríveis sobre a sua vida. E você ficou com aquilo, foi rotulando, você não presta, você é vagabundo, você nunca vai dar certo, você vai ser uma prostituta. E aí foi rotulando a linguagem, foi colocando nomes dentro de você. Mas nessa manhã, o Senhor vai ressignificar tudo isso. Sabe, e o Senhor vai te limpar, porque Cristo precisa ser tudo. Ele precisa ser tudo na sua vida, e se Ele não é o Senhor de tudo, Ele nunca será o Senhor de nada. Ele é o seu tudo, sabe? Você precisa entender que a mornidão desse mundo não vai te pegar. Você é comprometido, você vai ser, sabe, um jovem. Vocês estão me entendendo, né? Os jovens da minha idade aqui, né? É para você, tá? Jovem, cheio de poder, cheio de unção, cheio de convicção, com a sua idade bem definida, identidade bem definida. Aleluia! Não romantize a cruz, porque a cruz foi um método de execução, e não uma estética. Não adianta você carregar uma cruz, um crucifixo, isso não é nada estético. Isso foi uma execução, uma missão. Logo, você também precisa executar muita coisa. Eu quero dizer que esse ano vai ser o ano da execução na sua vida. Você vai executar todos os projetos que o Senhor colocou nas suas mãos e que você está enrolando, está protelando. Você vai executar um posicionamento do céu sobre a sua vida, de realmente mudar de vida, de realmente de largar, porque o Senhor não veio, sabe, nos dar um tempo assim, confortável nas nossas emoções. Ele não veio massagear o nosso ego, Ele veio para nos dar uma vida nova. Só que para Ele te dar essa vida nova, você tem que largar essa vida velha. Hoje está difícil. Andar com Cristo é muito radical, tá? Você precisa ser radical. E é um caminho sem volta. Quer viver o novo? Quer viver uma vida nova? Você quer viver uma atmosfera sobrenatural? Você quer ser enviado? Mas o Senhor diz lá em Lucas 24, ficai em Jerusalém, até que do alto recebam poder.
Existem muitos jovens apressados, eufóricos, que já querem ir fazendo muitas coisas, mas não se alimentaram, não foram revestidos pelo poder do Espírito Santo antes de ir. Você morre no meio do caminho, você não aguenta, é pressão, é tiro para tudo quanto é lado, é seta maligna, entendeu? Que você fica assim, não sabe nem para onde se desvia, é uma loucura, mas você precisa estar firme. Se eu estou enraizada em Cristo Jesus, eu não tenho nada a temer. Não preciso provar nada para ninguém. Não preciso ficar me comparando com ninguém. Não preciso falar assim, precisa performar. Não precisa. Eu tenho pavor da minha voz. Eu não suporto me assistir. O povo coloca as coisas e fica... Gente, eu não aguento. Porque eu não quero nem ver. Eu só vou e falo. Não sou eu que tenho que aparecer. Porque o mundo lá fora fala, você tem que estabelecer a sua marca. Você tem que se posicionar, né? Qual o seu arquétipo? E sei lá mais o que, entendeu? Sabe o que Jesus fala? Morra. E eu lá quero ficar vendo, ficar aparecendo, entendeu? Não quero, essa não é. É Cristo quem tem que aparecer. É a manifestação do Espírito de Deus é que tem que fluir. É a cura do Senhor que precisa manifestar. A igreja está cansada de experiências superficiais. E você não precisa ser um mero espectador em ver pessoas sendo cheias, batizadas com o Espírito Santo de Deus, e você só sentado, olhando. O Senhor está à procura de jovens comprometidos, de discípulos aliançados. Entenda, que esgotou o seu tempo do conforto. Se você veio aqui, o Senhor te pegou, deu. O Senhor te encontrou. Agora, se você quiser continuar vivendo, né, comendo os banquetes do rei, se alimentando de todas as suas iguarias, de todos os seus vinhos, entendeu? O Senhor, as portas estão abertas. É uma decisão. É uma questão de decisão. Você precisa decidir. E eu tenho certeza que você decidiu o melhor para a sua vida, para os teus filhos, para a sua linhagem. Porque senão nem aqui você estaria. O Senhor viu a nobreza do seu coração. E o Senhor quer te trazer cada vez mais perto. O Senhor quer te revestir com o poder que vem do alto. Como eu disse no começo da ministração, não seja treinado pelo algoritmo que você vê na internet. Não seja treinado, sabe, pelas vaidades, pelas tendências desse mundo, mas viva o seu testemunho. Seja treinado pela presença do secreto na sua casa, na sua intimidade, na sua igreja, sabe? Não romantize o chamado, a sua missão. Tenha o compromisso. Como eu disse, pessoas vêm aqui, levantam as mãos e gritam. Mas chega na segunda-feira, são poucos que você vê que aponta firme, que está ali. São poucos que você vê que muda de hábito. São poucos que você vê que realmente se tornaram discípulos. Olha a quantidade, a multidão que cercava Jesus. E olha a quantidade de discípulos. Eu não quero ser multidão. E eu já quero decretar que você também não vai ser. A multidão come, se farta e vai embora. Os discípulos conhecem os segredos e os mistérios do reino do Senhor. Você quer reinar com Ele? Há uma promessa, há um envio, uma eternidade nos esperando. Não vamos brincar de ser crente aqui. Execute a sua missão. Pastora Dani não pode fazer, Gustavo não pode fazer aquilo que o Senhor designou para a sua vida. Existem pessoas que você conhece que eu não faço nem ideia. E que precisam ouvir essa mensagem. A mensagem do Evangelho do Reino do Senhor. Para finalizar, Marcos 16. Versículo 15. Olha Jesus dizendo, que lindo. Obrigada, Jesus, por não nos esquecer. Obrigada, Senhor, por não nos deixar fora do teu plano. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai despertar nessa manhã o espírito de muitos jovens, homens e mulheres comprometidos com a tua presença, com o chamado e com o envio. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais caminharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. E depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E olha que lindo! E o Senhor cooperava. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra e com os sinais que lhes acompanhavam. Então não fica com medo. A gente treme na base para vir pregar. Até hoje. Que o Senhor nunca tire de mim esse medo, esse temor. Porque não é sobre mim, é sobre o que o Senhor quer falar com a igreja. Mas a Bíblia fala que Ele coopera. Ele fala através de você, Ele executa milagres através da sua vida. Você vai colocar as mãos e as pessoas serão curadas. Você vai orar e as pessoas serão libertas. Você vai falar sobre Jesus, sobre essa aliança maravilhosa com a eternidade. E elas se batizarão. Você vai batizar multidões de pessoas, começando com os de dentro da sua casa. Não tenha medo das setas, das serpentes, dos venenos mortíferos que esse mundo nos cerca, porque não faz nada. Por isso que eu disse, é seta para tudo quanto é lado, mas não me faz mal nenhum. É macumba para tudo quanto é lado, nem pega, nem num fio de cabelo. Satanás, desiste logo. Jogam coisa aqui na Reino, vira e mexe, em nome de Jesus. Esse terreiro, tem um terreiro aqui atrás que chama Reino. Mas olha, tá vendo? Ele não tem criatividade nenhuma. É zero criatividade, ele só copia. Que isso, gente? Está repreendido, amarrado, sem força. Sabe, eles sejam cegos, amordaçados e lançados no mais profundo do abismo. Que eles não ousem olhar para os jovens dessa igreja. Que os nossos inimigos, que esses espíritos malignos não ousem olhar para a sua vida, para a sua família, para os teus filhos. Não há lugar. E esse terreiro vai ser fechado, porque há um poder milagroso, sobrenatural, libertador. Libertador. Essas pessoas serão libertas em nome de Jesus. E aqui tem espaço para elas. Mas elas vão se posicionar, elas vão entender que o mundo hostil da Babilônia mudaram a sua identidade, mudaram o seu destino, a sua linguagem, a sua comida. Mudaram completamente. Está vendo como o mundo da Babilônia é muito mais presente nos nossos dias de hoje do que você possa imaginar? E eu quero dizer que você vai. Você vai. E você vai começar de dentro da sua própria casa. Sabe, você vai começar a vivenciar milagres, prodígios, coisas sobrenaturais. Quem estava aqui domingo passado? Olha, várias pessoas. Lembra que no final nós oramos e nós declaramos a cura sobre a vida da Solange. Solange é uma voluntária aqui na nossa igreja. Uma mulher muito querida, muito comprometida com a obra do Senhor. E ela foi diagnosticada por um médico. Ela teve um AVC, um aneurisma, cresceu. E o médico viu que era uma massa muito grande. E já falou assim, você está com um câncer, nós vamos te operar. E você vai precisar fazer rádio, químio e todo aquele processo. E quando eu fui visitar ela no hospital, eu falei assim, mas não é o que o Espírito de Deus está me falando. Ele está falando que aqui não é seu lugar, que você vai para casa. Ai, pastor, eu até queria, mas os médicos já falaram que o negócio está feio. Ai, que precisa fazer essa cirurgia. E aí naquele domingo, foi o domingo de ceia, olha o poder da ceia. Olha o poder curador da ceia. Enquanto eu estava no hospital, lá no Marieta, a pastora Dani estava em outro hospital, porque vida de pastora não é fácil, tá achando que a gente sai para descansar, tirar um soninho? Não, meu filho, quando tem missão, é missão. E a pastora Dani, cheia de coisa para fazer, sabe que ela tinha que viajar no dia seguinte e ela estava lá. Ponta firme, sabe? Você precisa entender que tem coisas que não tem como a gente negociar, não dá para pôr na balança. Não dá para medir. Meu Deus, o meu pai está me pedindo algo e eu quero fazer algo que seja confortável para mim. Por isso que eu digo, não confunda suas emoções com o chamado.
O chamado é renúncia, é batismo de cruz, é entrega. É você fazer sem entender, chorando, mas fazendo. E ali naquela tarde, ministrando a ceia, eu falei, você vai pegar esse pão, que representa o corpo de Cristo, e você vai moer nos seus dentes, você vai triturar, porque o Senhor Jesus, Ele morreu por todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, todo o castigo que estava sobre nós, Ele levou na cruz. Então você não aceite, destrua agora toda essa maldição do câncer, esse espírito maligno de morte, de enfermidade, sabe? E ali tinha uma outra senhora que também ceiou, e foi muito lindo como o Senhor moveu ali, tá? Falei só um pouquinho, mas o negócio foi bênção. E aí depois ela tomou o cálice, o sangue de Cristo, sabe? Onde o sangue de Jesus está, enfermidade pode ficar, gente? Não tem espaço, nem combina. E ali eu falei assim, você está sendo lavada, curada. O sangue de Jesus, sabe, te purificou. Ok, fui embora. Segunda-feira era o dia de analisar lá os exames e já abrir a cabeça da mulher para retirar aquilo. Quando o médico para e olha, chama ela, fala assim, você viveu um milagre. E ela disse, como? Não, eu estou com medo. Até ela nem estava se acreditando. Você viveu um milagre porque tinha uma massa grande na sua cabeça e agora tem um coágulo pequenininho e que as veias da cabeça nem estão alimentando ele. Fez um outro percurso, ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Você está vendo? O poder do nosso Senhor. O poder, você precisa ter fé para ver. Você precisa declarar, mesmo contra todas as impossibilidades, todos os decretos, todas as sentenças, todos os diagnósticos. Você precisa acreditar que o seu Deus é muito, muito mais poderoso de que qualquer diagnóstico, de qualquer sentença. Ele é muito maior. É por isso que Ele está dizendo, Ele só precisa da sua disponibilidade. Você vai? É o seu id? Ele precisa de pessoas que acreditam nesse poder de curar pessoas. Porque os sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais vão te acompanhar e o próprio Senhor vai cooperar para que isso aconteça. Então não é a nossa força, mas você precisa ser revestido. Fique de pé, coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Você precisa ser revestido por um poder que vem do alto. Sabe, você não precisa mais ser um espectador, vendo pessoas sendo cheias com a presença, com o Espírito de Deus, e você só sentado, só olhando, só admirando. Meu Deus, que coisa linda, pessoas sendo libertas, curadas, vidas transformadas, e você só está vendo. Você precisa ser aquele que vai executar. Esse ano será um ano da execução da sua missão, uma execução sobrenatural do seu chamado, um despertamento sobrenatural. Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade. Essa é a tua igreja, esse é o teu povo, Senhor. Desperta, Senhor, desperta, faz com que eles tenham a consciência no Espírito de quem eles são. Jovens, bonitos, belos, perfeitos, inteligentes, sábios, conhecedores de muitas coisas deste mundo, habilidosos e cheios da tua presença, do teu Espírito. Jovens que não vão se contaminar com os banquetes da Babilônia, com os banquetes, com todas as oportunidades de Nabucodonosor. Eles vão se posicionar e vão dizer:
eu não me contamino com isso. Não são todas as portas que eu preciso entrar. Existe uma porta de oportunidade que estabelecida e já está estabelecida no céu sobre a sua vida. E são essas que você vai entrar. Não se iluda, não romantize. Você é o sal dessa terra. Você é a luz deste mundo. Você não tem que ser aceito pelo sistema. Você não tem que ser aceito pelas pessoas para se sentir amado, porque você é amado pelos céus. Você não é um crente morno, você é quente, você é frio, mas você é presente na presença do Senhor. Há um revestimento do mais alto de todos os céus sobre a sua vida hoje. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas. E você que ainda não fala, receba o batismo do Espírito Santo de Deus. Um revestimento que vem do céu, para que você possa cumprir o seu ide por todo o mundo. O Senhor está entregando o mundo nas tuas mãos, o planeta nas tuas mãos. Domine, cresça. O Senhor está te dando autoridade. O Senhor, o próprio Senhor está cooperando com a sua missão. Então não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte, seja valente, seja corajoso. O Senhor teu Deus é contigo. Fala, galera! Já começa. Segura firme e bora! Deus abençoe!